Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abrace, nos sustente e nos fortaleça. Que nessa manhã sejamos todos acolhidos pelas vibrações amigas de Jesus. Nós vamos ler hoje o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nulo mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, que daí vem que muitos que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem na do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes dos céus, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o atributo de suas luzes aos homens para lhe tornar conhecido desse mundo a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina, ao contrário, que ensinou Cristo, mas desenvolve completa e explica, a termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração, que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Nós vamos convidar a todos a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, pedindo a este Mestre querido que amplie o nosso olhar, nossas percepções, em relação, Senhor, a tudo aquilo que temos a aprender para realizar as nossas mais profundas vibrações e mudanças mentais. Jesus, fortaleça os nossos pensamentos no bem, que nos faça, Senhor, compreender as oportunidades valiosas que todos temos recebido de auxiliar e de contribuir com o bem-estar do outro. E nessa vibração de paz, de profunda alegria, é que nós iniciamos o nosso Evangelho desta manhã. Queridos amigos, nós estamos falando do Espiritismo e aqui Kardec nos mostra quando Jesus vem nos trazer a segunda revelação, quando ele nos diz, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venham destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E tudo o que a doutrina espírita nos ensina vem de acordo com o pensamento do Cristo. E é preciso que muitas vezes
a gente saia deste contexto externo para entender que a doutrina espírita é uma ciência nova que vem revelar aos homens as provas irrecusáveis da existência, a natureza, especialmente a do mundo espiritual, e as suas relações constantes que todos nós temos com o mundo dos espíritos. Por isso, nós precisamos ver que o espiritismo ele é uma força viva e ele vai trazendo para nós o pensamento de todos aqueles amigos espirituais que fizeram a composição do perispírito. Mas é preciso que a gente pergunte o que o Espiritismo veio fazer. Basta que a gente olhe para dentro de nós mesmos e procurando mentalizar o futuro. Que futuro é este? Será que o futuro é aqui na Terra? Nosso corpo define a atualidade do nosso corpo perispiritual. Estamos doentes, nosso corpo perispiritual está doente. Então, nós já vivemos por muitas vidas, por muitas reencarnações, que tivemos a oportunidade de dizer que são vidas incontáveis, mas a vida, apesar de ser uma só, são experiências que a doutrina espírita nos mostra pela imortalidade. E outra coisa que a ciência, nós vamos ver depois no próximo item, amanhã com certeza, que o Espiritismo ele é a chave com a qual tudo se explica de modo fácil, inclusive a questão das nossas dores, a questão das nossas lutas, das nossas desigualdades, quando ela nos aponta o valor de um corpo intermediário chamado perispírito. O que é esse perispírito? Esse perispírito, portanto, ele já revestiu por muitas vezes, todas as reencarnações, ele já revestiu toda a nossa matéria mental, de a matéria mental de todos os continentes. Porque nós somos um espírito que estamos reencarnando em vários lugares. E talvez essas irradiações que hoje nós percebemos está também imantado em nós, porque a doutrina espírita vai nos mostrar a nossa imortalidade. Então, nós já plasmamos muito no nosso pensamento os corpos na configuração morfológica de todas as raças. Nossos sentidos já foram trabalhados por muitas vibrações de vários locais. Então, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas ele não vem personalizado, ele não vem com essa forma que todo mundo acha que é um homem que criou a doutrina. Não, a doutrina ela é composta pelo o Espírito de verdade, que é um conjunto de espíritos que vem fazer com que esse entendimento seja trazido à Terra, conforme Jesus nos disse do Consolador prometido. Então, nós vamos ler aqui, para trazer um esclarecimento maior, sobre a questão da importância da doutrina espírita nos seus múltiplos aspectos da ciência, que é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, que vai nos mostrar o papel da imortalidade, mas nós não podemos negar o valor incondicional do Evangelho. Então, quando nós vamos estudar essa mensagem libertadora que o Cristo nos traz o Consolador, nós vamos deparar com o Evangelho redivivo daquele amor, daqueles ensinos que ele nos traz. No livro Espírito de Verdade, tem a mensagem que ele abre dizendo assim: em teu nome, Senhor. Estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. Nós sabemos que
os espíritos pela mediunidade Francisco Cândido Xavier, e nesse livro especial também pelo Valdo Vieira, que na época trabalhava com o Chico, nós vamos ver que eles se responsabilizaram pelas mensagens que estão neste livro, que é trazido pelo pensamento do Espírito de Verdade. E nós vamos ver quem é ou quais são alguns desses espíritos. E aí ele nos diz assim: oferecemos-lo a todos os irmãos cujos ombros jazem vergados ao peso das rijas obrigações, nesta hora em que a família humana desfalece à míngua de amor. Aos que por náufrago da existência viram quebrados ante os furacões do materialismo destruidor, as embarcações religiosas em que lhes erguia a fé, aos que levantam a voz para redizer-te palavras de esperança e de luz, deslocando à custa de sacrifícios e empenhos das trevas, aos quais, sobrecarregados de graves deveres, procuram preencher os lugares do que desertam do serviço, tentando debalde esquecer os fins da vida. E, acima de tudo, aos que por agora não encontram em si mesmos senão a herança das lágrimas em que se lhes dissolve o coração. Com todos eles, Senhor, rumo à era nova, nós, gotas pequeninas da inteligência no oceano infinito da sabedoria, partilhamos os lances aflitivos da terra, traumatizada por angústias apocalípticas, em busca de paz e renovação, trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco e de que, como outrora, diante da tempestade, repetirás aos nossos ouvidos, tomados de inquietação: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quem que assina essa mensagem em nome do Espírito de Verdade? Veja bem: Bezerra de Menezes, André Luiz, Caibar, Eurípides Barçanufo, Hilário Silva, Nália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. Veja bem, gente, quanta graça, quanta bênção nós temos recebido da espiritualidade para entender o valor incondicional da doutrina espírita. Essa doutrina que todo dia devemos observar, que ela nos traz o arrobo da alegria do espírito, que ela nos descortina para nós a reencarnação como um caminho à grande luz, convidando-nos a todo dia, a todo instante, a amar e a trabalhar. Trabalhar em quê? Trabalhar na onde estivermos, seja o trabalho profissional, seja o trabalho espiritual, o trabalho do bem, mas com o pensamento voltado ao bem, um trabalho que me amplie o meu olhar para o servir. Então, todos nós temos que ser fiéis a essa doutrina de luz que Allan Kardec codificou, sem exceção nenhuma, sabendo que ela, como terceira revelação, ela vai nos transformar. Então, nós precisamos valorizar muito os ensinos que a doutrina espírita tem nos trazido, especialmente na dilatação de toda a compreensão da reencarnação. E é ela que, além de ser a terceira revelação, é ela que vai nos ajudar a executar a lei de Deus. Então, quando nós estivermos tristes, lembremos de que nós estamos sendo convidados a rever os nossos olhares. Quando estamos doentes, nós precisamos buscar um equilíbrio. E com a compaixão amorosa de Jesus, desses espíritos, nós vamos nos reajustando às leis da natureza. Nós percebemos que a própria natureza física, quando a tempestade destrói todos os recursos que os milênios acumularam, com o tempo ela vai voltando, renovada, cheia de luz, de brilho. Nós estamos vendo agora, passando por tantas queimadas, vivenciando as primeiras chuvas, a natureza quanto tem agradecido. Nós precisamos também entender isto, que na queimada do coração, nas torturas do pensamento, nas aflições da vida,
quando o alvorecer da luz do Cristo penetra dentro de nós, a esperança surge, brota, cresce. Então nós precisamos ver que nós precisamos não mais sentirmos humilhados, mas que nós tenhamos essa sensibilidade para agradecer, para amar. A doutrina espírita, quando ela fala que ela nos é consoladora, é porque ela nos esclarece, ela nos sustenta, ela nos mostra o porquê das dificuldades, porquê da vida, porque nós vamos ver que todos nós precisamos compreender o papel incansável do codificador Allan Kardec, que ele já estava cansado, triste. É um momento assim tão bonito da vida de Allan Kardec, quando ele recebe uma carta de alguém que estava com o pensamento, né, voltado para perder a vida. E ele então encontra com o Livro dos Espíritos e começa a fazer uma leitura, e aquela leitura amplia o seu olhar para a imortalidade. E ele então manda uma carta, eu não vou ler a carta, é claro, mas só dizendo que ele, do trecho que ele diz assim: Senhor Allan Kardec, com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando antes de tudo prosseguir em suas tarefas de esclarecimento à humanidade, pois tem fortes razões para isso. E aí ele vai mostrar aqui que quantas vezes o desespero dele o havia levado a pensar que ele estava condenado e desamparado. E aí nós vamos ver que quando a prova, no caso dessa pessoa, da separação, ele não sabia da imortalidade, ele não conhecia os fundamentos essenciais que a vida nos oferece, e achando que tudo tinha terminado, quando ele depara com esse livro, com o livro dos Espíritos, e ele sente a alegria da imortalidade dentro dele. E ele então resolve a mandar o livro que ele havia encontrado todo molhado, para que, e agradecendo a Kardec por compreender essa doutrina. E quantos de nós que estamos dentro da doutrina e não compreendemos as luzes que ela nos oferece, os momentos sublimes de reflexões que ela nos proporciona, quanta revolta ainda. Então, nós entendemos que todos nós precisamos entender que Kardec, ele é para nós um espírito que temos que reverenciar com muita gratidão, porque ele nos trouxe essa doutrina que nos liberta, essa doutrina que nos enriquece, essa doutrina que nos mostra a mediunidade, essa doutrina que mostra para nós que não vale, né, a gente ganhar o mundo inteiro se perder a nossa alma. É essa doutrina que vai nos mostrar que não é o que entra pela boca, mas que contamina o espírito. E é essa doutrina que vai nos mostrar que o corpo é a máquina para para a viagem do progresso, e todo o relaxamento ocorre por conta do maquinista, que é o nosso pensamento. Então, é a doutrina que nos convida a orar pelos que nos perseguem, pelos que caluniam. Mas Jesus também nos disse, Kardec, ele coloca isso em todo o trabalho da doutrina, quando Jesus disse: a cada um será concedido segundo as obras. E aí nós vamos ver que Allan Kardec nos mostra que todos os nossos atos geram consequências. Então, nós não podemos não se preocupar com os outros a não ser para ajudá-lo, pois a lei de Deus não conhece quem somos pelo que você observa, mas simplesmente ela vai nos conhecer daquilo que nós fazemos e não daquilo que nós estamos olhando. E assim, amigos, essa doutrina de luz e de esperança para todos nós é, sem dúvida, esse manancial que nós precisamos alimentar e vivenciar. Nós, nessa manhã, gostaríamos de agradecer aos espíritos amigos por essa bênção sublime que ele nos oferece
E nós gostaríamos que o passe fosse nos ofertado e que nossos pensamentos em sentido de gratidão maior possa agradecer toda essa plena de espíritos que está aqui para nos ajudar. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, eis-nos aqui reunidos em seu nome para recebermos o passe e a água fluidificada. Que as bênçãos divinas do seu amor nos sustente por todo sempre. Nós pedimos a Jesus que as mesmas vibrações alcancem os nossos familiares e todos aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta hora. Obrigada, Jesus, que as doces tertúlias do seu amor enriqueçam o nosso espírito de confiança e de esperança. Creiam, meus irmãos, todos nós estamos sob a tutela do Mestre Jesus. Abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, e que a paz, a luz do Cristo, se faça para todos nós. Que Jesus leve ao coração de nossos irmãos a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.